Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 106 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do iTunes, do Spotify ou até mesmo da sua carta de alforria de um homem livre. Sou Danilo Batista, seu host nessa semana. Para fazer esse programa comigo, tenho a presença de Caio Melo. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Voltando aí para falar dos Steelers depois desse período aí de off-season. Tô de volta aqui com o pessoal no podcast Black Yellow BR. Vamos embora. Enorme prazer tê-lo de volta, Caio. Boa noite também, Germano Coutinho. Boa noite, Danilo. Boa noite, galera. Hoje teremos uma peculiaridade no programa. Eu estou, nesse exato momento, com um aparelho aqui grudado no meu braço, que está medindo a minha pressão. Então, amanhã teremos como saber qual foi meu pico de pressão durante o programa. E, como vocês devem imaginar, temos assuntos um pouco, digamos assim, interessantes para se discutir. Então, amanhã eu prometo que eu posto essa questão da pressão só para vocês terem uma ideia do quanto a gente sofre. Também completando esta maravilhosa mesa jurídica nesse programa de hoje. Boa noite, Paulo de Tarso. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, audiência. Sempre bom estar de volta aí. Nessa época que eu costumo participar mais, off-season e tal. Vamos lá para mais um programa. Então, hoje a gente vem falar daquilo que vocês estão esperando mesmo, Free Agency. Por incrível que pareça, temos um assunto para falar na primeira semana de Free Agency. Olha só como as coisas no Steelers estão mudadas, não é mesmo? Como a gente vai começar pelas pessoas que nos são queridas, vamos falar de algumas renovações, começando pela famosa tender. Os Steelers tinha alguns agentes livres restritos e de direitos exclusivos, e ele resolveu renovar alguns deles para continuar na equipe. Todos eles são um contratinho pequeno e de 1 ano. Guard / center BJ Finney, tight end Xavier Greenbow, cornerback Mike Hilton e o tackle Matt Filer. Vocês não têm problema com nenhuma dessas transações, eu tenho? Claro que eu tenho. Em qualquer hipótese, você dar 2 milhões para Xavier Greenbow vai criar um problema comigo. Eu não sei como esse cara ainda tá no roster, sinceramente. Ele deveria ter sido dispensado há muito tempo, depois da palhaçada que ele fez na temporada passada. Eu, de verdade, só acredito que ele continua na equipe, porque, e também já adiantando um pouco o programa, mas não me aprofundando muito no assunto, a gente perdeu o Jesse James, né, o nosso tight end número 2, foi pro Detroit Lions. Então, com certeza, essa tender que proporam ao Xavier Greenbow foi um resultado direto desse medo que a equipe tinha, medo que foi concretizado de perder o Jesse James. Então, a única razão que eu consigo pensar para termos oferecido esse contrato pro Greenbow é essa. E ainda assim eu não concordo. Eu realmente acredito que o Greenbow é um cara totalmente dispensável, um cara totalmente, assim, que a gente consegue facilmente conseguir alguém melhor para a posição. Então, eu não concordo e acho que nunca vou concordar com essa movimentação. Eu vou numa linha diferente aí do Germano. Xavier Greenbow é o melhor jogador para se assinar, para se ter no roster? Não. É a opção número 1 que eu queria ter como terreno número 2? Não. Mas eu acho que circunstâncias são circunstâncias. A gente tá vendo nesse primeiro dia de Free Agency e nos dias anteriores a quantidade de dinheiro que estava sendo paga para tight end que estava entrando na Free Agency. Os nomes da Free Agency agora não são nomes de arregalar os olhos. São tight ends de nível de tight end 2 para baixo, nível médio para baixo. A gente viu aqui o Jesse James. O Steelers é um cara tight end número 2, não é um tight end número 1, para ser bem sincero. Eu queria que ele ficasse, mas não pelo preço que está sendo especulado e que ele provavelmente vai receber, que é mais ou menos ali na caixa dos 6 milhões, na faixa dos 6 milhões, 6 milhões e meio, 7 milhões por ano, em média. Os Steelers não tem como pagar um cara desse valor e, sinceramente, não merece receber esse salário, na minha opinião. O mercado pode estar pagando isso a ele, mas eu não acho que ele vale isso. Então, é circunstância. O Steelers precisava ter depth na posição e Xavier Greenbow, querendo ou não, é um cara que foi tight end número 3 da equipe por 2 anos seguidos. Na verdade, tá na equipe há 3 anos, venceu a batalha no tempo do training camp há 3 anos. Foi no practice squad, se não me engano, no primeiro ano e nos 2 últimos anos ficou no roster final. Então, é um cara, é um veterano que já lutou pelo seu espaço aí no roster 2 vezes
vezes e venceu, que já conhece o sistema, já conhece o time. E o Steelers, nessa circunstância, precisava de alguém ali para complementar o corpo de tight end. Bucky Hodges, que é outro cara que tem no roster agora, é um cara que chegou ano passado, é um pass catching, basicamente, um pass catching tight end. Então, o preço era esse. Olhando o mercado, a princípio eu não gostei, mas olhando o mercado e vendo que a gente precisa segurar para ter depth na posição, então eu entendo o move. Não é que eu goste, é que eu entendo. Entendo que 2 milhões é caro, mas talvez não seja tão caro quanto a gente pense, quando a gente olha o mercado tão inflacionado do jeito que tá. Então, que siga da maneira que tá sendo. A gente precisava garantir o jogador, o backup da posição, e ainda mais considerando que o Vince McDonald se lesiona muito. E espero que no draft a gente selecione algum jogador para não ter que fazer um move desse tipo com um cara bem meia boca, que é o Xavier Greenbow, na próxima free agency ou na próxima off-season. Eu não tenho nem muito mais a acrescentar, eles tangenciaram bem o que eu já estava pensando em falar. Eu vou só oferecer uma outra perspectiva em outro jogador que a gente usou a tender, que não é o Greenbow, que eles ofereceram, tanto o Germano quanto o Caio ofereceram o lado positivo, o lado negativo de a gente ter utilizado a tender. Eu vou oferecer uma perspectiva da gente ter usado a tender no Matt Filer. Considerando que a gente trocou o nosso right tackle titular, o Marcus Gilbert, para os Cardinals, eu acho que era o move necessário. Você vai acabar pagando barato num right tackle titular. A gente não sabe ainda quem vai ser o titular efetivo, mas acredito que o Filer seja no lugar do Chooks ainda no começo de temporada, ou o George Hawkins, não sei. Vai ser uma briga na posição de right tackle, mas eu acho que o Filer, eu não acho que ele seja um grande jogador, ele se mostrou competente ao longo dos starts que ele teve, quando teve a oportunidade de entrar no lugar do Marcus Gilbert, que ficou machucado nos 2 últimos anos bastante tempo, mas que se não fosse por conta dessa troca do Marcus Gilbert, eu talvez hesitaria em dar essa tender no Matt Filer, mas considerando que foi trocado e agora a gente tem essa carência na posição, vamos ver como ele se sai, principalmente sem o Mike Munchak agora para auxiliar na linha ofensiva. Na minha opinião, essa tender do Matt Filer foi no-brainer, porque é um valor muito pequeno, é o valor mínimo, se eu não estou enganado, é $425 mil, não é isso? Então, para mim é no-brainer, tanto nele como no nosso nickel corner, o Mike Hilton, que, na minha opinião, tá merecendo um contrato mais longo. Até conversei mais cedo com o Caio no QG sobre isso, e ele me chamou a atenção de que o Hilton, que nós temos mais uma possibilidade de oferecer essa tender baixa para o Hilton, o que é no ano que vem, ou seja, essa e ano que vem dão 2 vezes que a gente ainda tinha esse direito, exercemos esse direito nessa off-season e poderemos exercer na off-season que vem. Então, no mínimo, ele está garantido por mais 2 temporadas. Mas se a gente for tratar única e exclusivamente de desempenho dentro de campo, esse é o cara que talvez no roster esteja mais merecendo um contrato longo. Então, tanto a tender dele como do Matt Filer, na minha opinião, são simplesmente no-brainers. Então, eu achei que fosse a de segundo round, que fosse 2 milhões, mas considerando que é late round, original round, tender, então vale a pena, sai baratinho, vale a pena. Eu acredito que tinha sido essa. Eu acho que original round. Tanto ele quanto o Mike Hilton são original round, não são second round. Second round é apenas o Filer. Não, o Finney. Apenas o Finney. Isso, desculpa, Finney, confundi o Oil. Gordo, pensei no gordo errado. Falando em Finney, nem comentamos sobre a tender do Finney. O que vocês acharam da tender do Finney, considerando que a gente renovou também com o Foster e com o Pounce? O Finney funciona como flex, né? Ele é no-brainer. Eu acho que ele é um guard que joga do lado direito, joga do lado esquerdo e também é o backup pra center. Então é um no-brainer nesse caso. Entre muitas aspas, um swing guard. Eu não diria que pra mim não foi no-brainer não, mas assim, eu tô totalmente satisfeito com a escolha, porque é como vocês falaram, ele é um cara extremamente versátil, que joga em pelo menos 3 posições da linha, é um cara assim sensacional, a história dele é muito bonita, foi undrafted, postou um vídeo dele comemorando com a família que ele tinha assinado um contrato com a gente, todo mundo comemorando, ele chorando, parece que os Steelers realmente eram o time
o time da infância dele, o time do coração e por aí vai. Então, por tudo isso, eu também fiquei bastante feliz com a entre aspas, vamos dizer, renovação do contrato dele, mas inicialmente eu tenho que admitir que eu achei um valor um pouco alto, mas por tudo isso que vocês falaram, eu estou completamente satisfeito com a renovação e também com o valor. Exatamente como adiantado, nesse exato momento saíram 2 renovações na nossa linha ofensiva. Basicamente a exigência que Ben Roethlisberger faz para continuar jogando. O Ramon Foster era um free agent e teve seu contrato renovado. Marquise Pouncey teve uma extensão de contrato dada a ele, claramente para reduzir o impacto dele no salary cap. Então, se vocês inclusive tiverem os números dos novos contratos desses 2 jogadores, agradeço bastante. Eu tenho. Na primeira temporada já, agora desse ano, não teve mudança nenhuma. Para 2019 ele vai continuar recebendo a base de 5 milhões. No caso, o Pouncey, né, Caio? Isso, o Pouncey. De 5 milhões e com a adição de signing bônus de mais 2 e 1 quebrado, que vai totalizar um cap hit de 7,8 milhões aproximadamente, ou é 7.2, entre 7.8 e 7.2, se não me engano, e aí ele não teve alteração nenhuma no contrato dele para esse primeiro ano. No próximo ano, ele tem um aumento salarial de 7 para 11 milhões no cap hit, a base segue, tem um aumento na base, mas o signing bônus garantido aí é de 5 milhões já no segundo ano, e no terceiro ano não tem mais dinheiro garantido e vai ser 11 milhões. Claro, são os valores que a gente tem hoje na mesa. Esse contrato, obviamente, que pode sofrer reestruturação tanto nesse ano ainda como no próximo ano, que é o modus operandi aí do front office dos Steelers. Mas a princípio é 7 milhões, 7 e um quebrado nessa primeira temporada, 11 milhões na segunda e 11 milhões na terceira, ia fazer do Marquise Pouncey o center mais bem pago da liga nas próximas 2 temporadas, mas aí já saiu um contrato novo do Mitch Morse que empata com os valores de 11 milhões aí que o Marquise Pouncey vai receber nas próximas 2 temporadas, não nessa temporada, só em 2020 e 2021. Os valores do Foster eu não tenho. Eu sei que vocês ficaram esperando aí. Rapaz, eu tô lembrando de cabeça, tá? Então, assim, pode não estar exato. Eu mas do Pouncey porque eu sabia que o cap hit dele ia ser um pouco mais alto. Eu fiquei temendo que fosse um pouco mais alto, mas o do Foster eu não tenho. O do Foster eu tô lembrando de cabeça. Então, assim, pode não ser um valor exato. Eu posso estar um pouco errado. Mas se eu não estou enganado, foram 2 anos e 8,25 milhões. Foi algo nesse patamar. Germano, foi isso mesmo. É exatamente isso, Germano. Parabéns. Obrigado. Você é um monstro. Então, renovada a nossa linha ofensiva. Então, pode aguardar, amigo ouvinte. Ô, Danilo, deixa eu só fazer um pequeno adendo em relação ao Foster. Só para dizer que talvez das movimentações até agora tenha sido a que mais me surpreendeu. Porque, primeiro foi noticiado a questão do BJ Finney, que nós tínhamos dado uma tender para ele de segundo round, ou seja, no valor de 3 milhões e lá vai bolinhas. Então, acho que a grande maioria da torcida imaginou que o Ramon Foster não ficaria na equipe para a próxima temporada, até pela idade dele. Ele tem, acredito eu, que 33 anos ou 32. É um cara que também nunca foi um superstar, sempre foi aquele cara mais sólido, aquele cara mais de liderança. Então, muita gente pensou que ele não ficaria na equipe para o próximo ano, inclusive eu. Quando eu vi a notícia do contrato do BJ Finney, eu logo imaginei que o Foster estaria próximo de ir embora. Mas, assim, para minha surpresa, logo depois anunciaram essa questão da renovação do contrato dele. O que também me deixou bastante feliz, afinal de contas, o Foster é um cara muito sólido, como eu falei, é um cara que já tem experiência, que joga há muito tempo ali com os outros integrantes da linha ofensiva, e, sinceramente, perder 2 jogadores em uma off-season só seria muita coisa. Então, fico feliz também com a renovação do Foster. É o velho Ramon, né? O velho Ramon voltou. Olha aí, tá medindo a pressão aí, Germano. Então, deu pra ouvir. Então, com essas 2 renovações, fique você, amigo ouvinte, tranquilinho que já o contrato novo de Ben Roethlisberger vai aparecer na sua timeline, noticiado, obviamente, por @BlackYellowBR. Falamos de tenders, falamos de renovações, vamos ter que começar a falar de saídas. Nosso outlaw, o fora da lei, tight end Jesse James, aquele que fez a recepção contra o New England Patriots,
partiu para terras mais ao norte ainda e mais frias. Ele está de saída para o Detroit Lions. Como eu falei mais cedo, né? Jesse James foi um cara que contribuiu bem nesses últimos anos. Ele tem a parcela dele de contribuição, tanto trabalhando ali como um blocking tight end, quanto um receiving tight end, mais uma questão de posse mesmo. Não é um cara que consegue separação, não é um cara excelente como better catch. Ele não é nada especial, ele é um cara lento, mas ele tem uma coisa que trabalha muito a favor dele, que é o tamanho, ele é um cara muito grande. Então é um tipo de target que o Big Ben gosta, né? Ele é meio body receiver, ele não tenta trabalho ali com os braços para fazer a recepção. Então era um cara que contribuía, tinha sua parcela de contribuição interessante, até melhores do que os talentos que estão aí na free agency, que estão sendo pagos, mas não via ele como um talento número 1. A gente já tinha um cara que contribui muito mais, inclusive, pro jogo aéreo, que é o Vance McDonald, que pra mim um talento número 1. É indiscutivelmente o talento número 1 da equipe, mas o que tinha de melhor no Jesse James era a questão de disponibilidade. O Jesse James, nesses 4 anos dele de Steelers, só perdeu um treino, não perdeu nenhum jogo, por causa de uma concussão que ele tinha tido. Ele estava no protocolo de concussão e não deixaram ele treinar. Então por aí você vê como é importante a questão de disponibilidade. E é um cara que quando a gente precisava ele contribuía, mas era um Tyrant 2, era um Tyrant 2, não tinha nada de especial em relação a ele. Era um pique de 5ª rodada que a gente fez saindo de Penn State, ou seja, um cara local ali aos redores de Pittsburgh, e não vejo como uma perda colossal. A gente tende a sentir mais falta dele em questão de lesão ou de ausência do Vance McDonald, mas no geral é um cara que a gente consegue substituir aí no draft. Eu já vejo como possibilidade aí dos Steelers draftarem sim um tight end nas escolhas aí de 4, 5 rodadas, entre uma das os famosos mid-rounds. Exatamente. Pode ser que venha na primeira rodada, sei lá, vai que por oportunidade a gente consiga pegar um TJ Hawkinson, isso é conversa mais pra frente, mas eu creio que vem um tight end no draft. Existe uma possibilidade boa de a gente trazer aí um cara lá no mid-round, mais ou menos com a situação que veio o Jesse James. O Jesse James é o famoso jogador operário. É aquele cara que não tem grandes destaques individuais, mas que sempre está ali disponível, sempre está fazendo o trabalho sólido dele, e era um ótimo tight end número 2. Um cara que sabia bloquear, um cara que sabia receber passes, não era excepcional em nenhum dos dois quesitos, só que fazia ambos com bastante efetividade. Então a saída dele vai ser muito sentida, com certeza, porque, como o Caio falou, o Big Ben adorava o Jesse James, era um alvo muito alto, um cara ali no meio do campo que o Big Ben adorava lançar na direção dele. Então gostaria que ele tivesse ficado, mas é compreensível ele ter ido embora. Deve ter fechado um contrato muito mais alto do que a gente poderia pagar. Acredito eu que, baseado em contratos de talentos similares, ele deve ter fechado por volta de 5, 6 milhões por ano, então não tinha muito o que se fazer. É uma pena, mas é olhar para o futuro que, com certeza, no draft vem tight end. E, para deixar bem claro, muito provavelmente o contrato que ele vai receber vai ser mais caro que o do Vance McDonald hoje nos Steelers, né? Que os Steelers pegou o contrato que ele fez lá com o 49ers. Então, a gente, aí, para ver o Jesse James, provavelmente vai ser mais caro que o Vance McDonald, e aí é muito óbvio pra gente, é muito claro que o Vance McDonald é mais jogador que o Jesse James. Eu acho que com esse novo reset do mercado para a posição de backup tight end agora com o Tyler Croft, o CJ Uzomah, o próprio Jesse James, deve girar mais ou menos em torno de 5, entre 5 e 7 milhões por ano. Eu acho que, como vocês bem comentaram, ele era um jogador operário, ele não era excepcional em nada, mas ele era ótimo pela disponibilidade. É um cara que, quando você menos esperava, aparecia aberto e fazia uma recepção, mas quando você mais precisava, ele ia e dropava o passe. Então, eu não vou dizer que eu vou sentir falta dele, porque eu acho que a gente pode conseguir gente melhor, mais barato, mas vamos lá ver. Eu acho que com certeza vem algum tight end no draft. Eu acho que nos rounds do meio mesmo, acho difícil a gente escolher tight end no primeiro ou no segundo round, mas é um bom ano para querer tight end no draft. É uma classe que, para mim, é uma classe bem profunda e que tem alguns jogadores que eu acho que com certeza os Steelers vão se interessar. Como o Ricardo já tem falado algumas vezes lá no nosso QG, todo ano os Steelers têm uma escolha que é cantada. Assim. Você pode anotar que ela vai sair. Ano passado foi aquele defensive tackle lá no final que a gente pegou Joshua Frazier. Joshua Frazier.
exatamente. Inclusive, nem no time tá mais, viu? Não chegou nem no final. Olha só. Ele não chegou nem no roster final. Trouxeram até um padrinho pro cara no time pra ver se o cara ficava no roster final e nem assim o cara conseguiu, pô. Que maravilha. Então, Caio, ele perdeu a vaga pro DeMarcus, pô. O DeMarcus, todo mundo sabe que o DeMarcus é protegido já, mano. Não vem com essa não, visto que tu gosta dele. É igual a NBA. Eu gosto dele, só que ele perdeu a vaga pro DeMarcus, pô. Enfim, não vem ao caso a minha relação de amor e ódio com o McCullers, mas enfim, vamos embora. O McCullers é o maior miguezeiro que tem. Todo ano ele vai começar a dominar agora, sei lá o quê. Nossa, agora esse bicho tá de um tamanho absurdo, vai tampar uns 5 gaps de uma vez só e nada. A pick desse ano já tá cantada é de Tyrande, tá? Mas eu não vou revelar essa pick, isso vai ficar pra quando a gente for falar de draft nesse programa. Agora sim, chegamos ao ponto alto, que é claro, a troca de Marcus Gilbert, right tackle, para o Arizona Cardinals por uma escolha de 6ª rodada. Os Steelers fica com uma 2ª escolha de 6ª, porque afinal a gente já tinha uma no ano passado. Terceira, Danilo. Terceira escolha de 6ª rodada. Terceira? Eu jurava que... a gente gastou foi uma de 7ª no Ryan Switzer, não foi uma de 6ª. E foi do ano passado já, pois é. Exatamente. E aí, os Steelers têm 3 escolhas de 6ª rodada. Eu acho que querem pegar um novo Antonio Brown. Sei lá o que eles vão fazer com isso, enfim. O que eu gostei do front office a gente critica muito, eu principalmente, o front office e o Colbert, eu critico demais, mais do que eu deveria, eu reconheço isso, mas foi um move bom aqui dos Steelers. O Gilbert estava preparado para receber um salário aí de aproximadamente 5 a 6 milhões na próxima temporada. O cap hit dele era, de certa maneira, elevado pela disponibilidade dele nos últimos anos. Ele jogou apenas 12 partidas nas últimas 2 temporadas no Steelers. É um cara que vinha tendo problemas crônicos no joelho. Então chegou um momento que o Steelers percebeu que a falta de disponibilidade do Marcus Gilbert, apesar de que quando saudável, ele é sim um dos melhores right tackles da NFL, se não o melhor, ele tá tendo muito problema com lesão, e o Steelers fez um investimento recentemente na posição de right tackle, que foi o Chukwuma Okorafor, na 3ª rodada do ano passado, além de ter tido 2 right tackles recentemente atuando na posição do Marcus Gilbert nas 2 últimas temporadas, e os 2 performaram bem, no nível aceitável para bem. Então, a questão de disponibilidade pesou muito, e o Steelers acabou se preparando para dispensar mesmo, não era nem trocar, era dispensar o Marcus Gilbert, até que veio o Steelers West, nosso filho, né? O Art Rooney foi lá e botou um ovo no outro lado do país, e esse ovo nasceu Arizona Cardinals, e ofereceu uma pick de 6ª rodada aí pro Marcus Gilbert, e a gente aceitou a troca. Eu acho que foi um move muito bom. É um cara que eu vou sentir falta, porque ele era muito bom jogador, mas foi uma troca popular, melhor do que nada. A gente ia ganhar nada, porque o Steelers estava prontinho pra cortar ele. Aí o Steelers West veio e fez: peraí papai, não se aveste não, e mande esse bicho pra cá aqui que eu quero. Aí a gente mandou, foi ótima troca, win-win pros 2 lados. Peraí, cara, siga a vida ali. Você quer dizer que Gilbert foi o famoso me dê papai? Oxi, me dê papai, vamos embora. Meu Deus, eu fico um quarterback de franquia, quero não. Quer um wide receiver novo pra substituir o Fitzgerald? Quero não. Fica um right tackle que só vive lesionado, me dê, papai. Os caras. Ai, minha pressão. Pô, o Cardinals não tem OL, velho. O Cardinals foi a pior OL da temporada passada, que teve muito problema com lesão, inclusive, e aí escolheu ir atrás do Marcus Gilbert, e foi uma troca que foi boa pros 2 lados. Então acho que acabou beneficiando a gente, que ia perder o jogador por nada. E agora, um cara aí que tava há anos na liga, tava anos de Steelers, acho que 8 ou 9 anos, na temporada jogando com o Ben, é um cara que saiu, que vai fazer falta, porque ele fazia parte daquela cultura do time. Era um cara muito respeitado no vestiário, e era um starter dessa grande OL que a gente teve aí por anos, né? Mas que também já tava no limite para começar a renovar, né? Se não começasse a renovar agora, ia começar a dar problema. Com certeza. E assim, a gente também tem que pensar que, como você falou, Caio, o Gilbert jogou apenas 12 partidas nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas, e incrivelmente, assim, todo mundo que a gente botava para atuar na posição, não digo que ia maravilhosamente bem, mas tinha um desempenho
eu acho que acima do esperado. O Matt Filer nessa última temporada, o próprio Chuks Okorafor, que foi nossa escolha de terceira rodada, também foi bem quando foi necessário atuar ali. Eu não tô lembrando o nome dele agora, tentei de tudo quanto é Chris Hubbard. Chris Hubbard. Isso, Chris Hubbard. Pronto, Chris Hubbard foi tão bem que ele ganhou um contrato gordo com os Browns. Então, para nossa sorte, digamos assim, que o Gilbert não fez tanta falta, porque ele era, assim, ele 3 temporadas atrás, no caso, que foi a última temporada que ele esteve mais ou menos saudável, ele foi um right tackle de elite, um dos melhores da liga. Então, assim, como você falou, Caio, eu concordo plenamente, foi uma situação de win-win para todo mundo, sendo para os Steelers, porque iam simplesmente ter que cortar o jogador, para os Cardinals, que conseguem um jogador muito bom, se ele não tiver mais tanto problema com lesão, por uma escolha baixíssima, que é uma de 6ª rodada, e também para o jogador, que não teria mais espaço aqui nos Steelers, e agora vai para Arizona, onde ele pode tentar ir bem nessa próxima temporada, e depois disso conseguir um contrato melhor, seja com os próprios Cardinals, ou então testando o mercado. Então, foi uma movimentação extremamente boa para todos os lados. Então, falando em trocas que são basicamente por nada, agora temos o grande assunto desse programa. O Pittsburgh Steelers enviou Antonio Brown para o Oakland Raiders. Pensando bem, Antonio Brown se enviou para o Oakland Raiders em troca de uma escolha de 3ª rodada e uma de 5ª, que é basicamente nada, e conseguiu ainda assim que chegou a Oakland, renovar o seu contrato, se tornando novamente o wide receiver mais bem pago da NFL. O contrato, se você somar o tanto que ele ainda tem a receber dos Steelers com todo o dinheiro adicional que ele recebeu de Oakland, ele tinha 0 de garantido, subiu para uns 30 milhões, ele agora vai receber 19 milhões e pouquinho por ano. É mais do que o último líder, Odell Beckham Jr. com 18. Ele conseguiu, né? Tanto fez que ele conseguiu. O Antonio Brown minou o próprio mercado. É o que Mike Tomlin falou há muito tempo atrás, que Antonio Brown pegasse como exemplo esses outros wide receivers que são as divas, né? As divas propriamente ditas, Terrell Owens, Chad Johnson, o outro assim, Chad Johnson, não é isso? Isso. Randy Moss, esses caras que saíram pulando de time em time, estão popularizados como divas, que o Antonio Brown não se tornasse esse tipo de jogador, porque ele tinha tudo para ser um First Ballot Hall of Fame, um grande wide receiver histórico na franquia dos Steelers, que se aposentasse aí com todos os números de todos os recordes na franquia. Na época, acreditava assim muito que ele ganharia um Super Bowl, que os Steelers conseguiriam ganhar um Super Bowl na era dele. Enfim, ele se tornou exatamente tudo o que Mike Tomlin falou para ele não se tornar. Ele se tornou isso, se tornou uma diva, um cara que se preocupa muito com os stats pessoais dele, com o que ele produz acima do time. Isso a gente percebeu aumentando ao longo dos anos, né? A gente foi percebendo isso. Até que a situação dele em Pittsburgh estourou, ele não aguentou mais e começou a minar o seu mercado e forçar que os Steelers trocassem ele o mais rápido possível, ou até cortassem ele, né? Ficou bem claro isso com o jeito que ele agiu na mídia social nos últimos 30 a 60 dias aí, desde que acabou a temporada regular. Eu não vou aqui chegar e listar as coisas que aconteceram recentemente, porque todo mundo já tem conhecimento, você que é torcedor dos Steelers tem conhecimento de tudo o que ele fez na rede social, tudo o que ele fez para minar o valor dele no mercado, mas eu vou só comentar um ponto que foi muito importante para que a gente não conseguisse fazer uma troca decente por Antonio Brown, que foi justamente o fato aí que o Danilo falou, que além dele ser trocado por pouca coisa, ele recebeu um contrato longo, e esse era o maior problema que os times que estavam interessados no Antonio Brown tiveram no momento de fazer uma troca com ele, porque ao entrar num acordo com os Steelers e consultar o agente do Antonio Brown, o Rosenhaus, que uma coisa que eu aprendi muito com o Ricardo é que o Drew Rosenhaus é o maior agente pilantra da liga. Ele é muito Caio, pilantra. Curiosamente, o agente de Terrell Owens era Drew Rosenhaus. Não à toa, né? Não à toa. Ele é muito mala, muito pilantra, e o Ricardo me ensinou isso muito bem, e ele consegue tudo que é tipo de contrato roubado, inclusive conseguiu vários hoje na Free Agency, e busca sempre a valorização máxima dos seus atletas. Enfim, o Drew Rosenhaus não tá deixou errado, muito... né? A função dele é arrumar dinheiro pro
atletas, né? Exatamente. Só que o jeito que ele trata, que ele consome a mentalidade do atleta, que eu discordo. É que é a minha opinião aí que diverge do que ele pensa. Eu concordo com a questão de valorizar o atleta, mas discordo com a mentalidade tóxica que ele penetra na mente do atleta. Mas, enfim, isso não é assunto para esse podcast. Enfim, na verdade, Caio, eu acho que eu posso resumir o que tu tá querendo dizer. Não, ele beira... Ele fica beirando o limite ético da posição dele, entendeu? Exatamente. Como agente. É isso aí. E ele deixou muito claro para todos os times que chegaram para trocar pelo Antonio Brown que o Antonio Brown iria querer, para qualquer time que ele fosse, independente, que fosse pago como o melhor wide receiver da liga, que recebesse um novo contrato com garantias, porque esse contrato dele agora no Steelers ele só tinha mais um ano de garantia no contrato e, obviamente, quando a troca ocorresse, as garantias do contrato iriam embora e seriam consumidas pelo dead cap nos Steelers. Então ele queria dinheiro garantido e aumento no salário para ser o wide receiver mais bem pago da liga. Então, como ele eliminou essas chances deles de troca por causa do pedido de dinheiro e que deixou muito claro, a gente ficou sabendo isso depois da troca, que Antonio Brown queria mesmo era sair dos Steelers para ser o wide receiver mais bem pago da liga. Então, assim, eu até não sei se ele realmente tinha problema com Antonio Brown, com o Big Ben, com o Mike Tomlin, com quem que fosse que ele disse que tinha problema com a organização, com os fãs, enfim. Eu acho que ele queria mesmo era receber dinheiro e ele fez de tudo para receber o máximo de dinheiro que ele queria e ele conseguiu. Eu reclamei muito do Colbert porque ele conduziu mal a situação, eu acho que ele conduziu mal, mas no final do dia ele realmente se encontrou de mãos atadas e ele, na minha opinião, realmente conseguiu tirar o melhor que ele conseguia pro Antonio Brown. Ele não tinha nenhuma leverage, qual a tradução de leverage? Nenhum poder de negociação, vantagem, barganha. Nenhuma barganha, nenhum poder de negociação com o Antonio Brown, quando o Antonio Brown era o cara que estava chamando as cartas. Então, no final do dia, uma terceira rodada que é basicamente uma segunda, porque no final das contas o que vale é a posição da pick e não a rodada que ele é. Se a gente trocasse com o Patriots para a segunda rodada do Patriots, era a mesma coisa basicamente que trocar por essa do Raiders. Isso. Seria 63 e não 66. Então, eu acho que foi uma troca que, no final das contas, a gente não saiu de mãos abanando. Foi uma troca ruim? Foi. O Antonio Brown vale muito mais? Vale. Mas o Antonio Brown minou completamente o valor dele. O Colbert conduziu mal a situação desde o início. Então, foi uma bola de neve. Chegou que, no final das contas, ele estava de mãos atadas e ele realmente tirou o melhor que ele podia tirar dessa situação, que era uma pick de terceiro round e de quinto round pelo Antonio Brown. Acabou que foi... Eu vejo essa trade com o mínimo dano possível e não exatamente uma loss aí do Steelers. Foi o mínimo dano possível. Tomou dano, a gente ia tomar, ficou muito claro. Agora no final a gente ia tomar dano de todos os jeitos nesse caso. Mas o mínimo dano possível foi ter pego a escolha do número 66 overall e pegar de volta a pick de quinta rodada que a gente trocou aí pelo Ryan Switzer. O Colbert conduziu mal, o Antonio Brown fez de tudo para ser trocado e minar o mercado dele e a gente conseguiu o mínimo que a gente conseguiria em situações normais de condições de temperatura e pressão. Caio mencionou que uma terceira e uma quinta foi de fato o melhor que a gente conseguiria, porque com esse lance de pedir um contrato novo, o próprio Antonio Brown, de acordo com relatos da imprensa americana, vetou uma troca por ele. Steelers e o Buffalo Bills tinham fechado uma troca na madrugada de sábado, e ele simplesmente disse: eu não vou me apresentar no Bills, não me troca pra lá. E aí o Bills ficou assustado e recuou da troca. Que, de acordo com todos os relatos também, deveria estar em torno de uma escolha de segundo e uma de quarto, que é a mesma proposta, só que, claro, essa segunda que eu vou mencionar tem um valor menor, era a proposta do New England Patriots. Que aí o Steelers teria se recusado a negociar porque Danilo, é o New England Patriots. Isso aí. Já foi, esse caso do Patriots já foi negado, já foi... Foi desmentido? Avisado que foi desmentido, não houve essa proposta do Patriots para os Steelers. E ainda que muita gente reclamou aí que seria do Patriots, é como eu disse aqui, eram 3 escolhas de diferença, vamos supor que fosse verdade, eram 3 escolhas de diferença, tanto para a da terceira rodada quanto para a quinta. Segue com a vida, não troca o cara pro Patriots. No final do dia, não vai chegar uma arma feito Antonio Brown para um contender feito o Patriots nas mãos do Bill Belichick, que praticamente está dando outro Super Bowl aí pro Patriots. Não, pra AFC North e pros Patriots, com certeza, eu diria até pra AFC North, pros Chiefs e pros Patriots, eu diria que seria basicamente impossível de trocar. Eu ouvi ainda dizer que o Antonio Brown acabou vetando também a troca pros Redskins e pra mais um outro time, se eu não me engano. Foi o Bills, o Redskins... O outro que tava no par era o Titans. Não foi o Titans.
Não, mas o não Bills foi e o tight, Redskins foi um outro acabou time. travando. Não é que Antonio Brown negou, é que acabou batendo na margem de salário. O Redskins o Antonio Brown negou, mas o Bills bateu na margem de salário. O Bills, eles se assustaram com o salário que o Antonio Brown pediu e saíram do negócio. Mas o Eu acho Redskins que não, Caio. Não, Eu acho não. que não. Não foi? Acho Não. que o Bills, o Antonio Brown falou que não ia se apresentar. Isso. Então foi o mesmo caso pros dois. Ele diria que ele não queria se apresentar nos dois casos, então. Porque ele disse que queria jogar num time competitivo. Não, desde o início ele queria ir pra Oakland ou então pra São Francisco, eu acho. Toda essa saga do Antonio Brown, ela foi bastante penosa pra gente, pra nós torcedores. Literalmente perdemos sono e madrugadas com isso. Então, ao sabermos que o Antonio Brown foi trocado pelo jogador, ele mesmo deu a notícia no Instagram de que tinha ido para os Raiders, e logo após, de 3 horas da manhã, a gente saber que tinha sido por apenas, entre aspas, uma escolha de terceira rodada e outra de quinta, realmente foi bastante frustrante. Mas é como os colegas já bem comentaram, o Antonio Brown simplesmente ditou o que ele queria fazer. Ele comandou o mercado, não teve o que fazer. Isso aí foi, claro, obra do agente, do Drew Rosenhaus, que, apesar de, como a gente falou, de trabalhar na beira da ética da profissão dele, ele é um cara indiscutivelmente que apresenta resultados. Afinal de contas, acho que os 3 maiores contratos até agora foram de jogadores do Rosenhaus, que no caso foi o Antonio Brown, o Trent Brown, que foi para o Oakland Raiders também, inclusive, e se eu não estou enganado, acho que foi o Trey Flowers, que foi para Detroit. Não, os 3 maiores. O Landon Collins é dele, eu acho. É dele também? Pronto, então é isso mesmo. O Landon Collins para Redskins. O Landon Collins é daquele DAC, que é o mesmo do Derwin James e do Earl Thomas. Eu não lembro agora quem é o outro terceiro jogador, mas também tem um que foi bem caro. Eu acho que eu vi essa notícia que tinha sido os 3 mais caros, porque não tinha saído o do Landon Collins ainda. Mas enfim, digamos que do top 5 ele tenha 3 até agora nesse período de trocas, ou de free agency, na verdade. Então, um cara que, apesar de tudo que a gente falou, ele apresenta sim os resultados. Assim, eu vou na mesma toada do Caio, eu tô mais decepcionado com a atuação do coaching staff não, na verdade, do front office, do Kevin Colbert, que é o nosso general manager, com a situação, porque os Steelers saíram muito machucados da história toda. A nossa credibilidade caiu demais, porque acho que eu não lembro de nenhum fato, de uma equipe, de um passado recente, vamos dizer assim, que tenha perdido tanto poder de barganha por causa de um jogador. Claro que isso deve ter acontecido com algum quarterback algum dia, mas com um jogador que não seja quarterback eu realmente não lembro. Então o Antonio Brown basicamente controlou o mercado, ele fez o que ele queria, conseguiu o que ele queria, e o pior, que pra mim é o pior de tudo, ele simplesmente se negou a ir para um time que era o Buffalo Bills, que tinha oferecido um valor suficiente para os Steelers aceitarem. Então assim, o problema não foi entre Bills e Steelers, até porque o acordo já basicamente tinha sido feito, tinha sido acordado. A questão foi que o Antonio Brown não quis se apresentar. Então, esse fato diminuiu bastante o valor dele. Com certeza foi o fato determinante para que não conseguíssemos, por exemplo, uma escolha de segunda rodada em cima de terceira. Eu tenho certeza absoluta disso, porque todos os times olharam para isso e falaram, como é que o jogador está ditando para onde ele vai? Como é que o jogador está ditando os termos da troca? Isso não acontece, não. Então, a equipe está sem credibilidade, está sem força de barganha, vou tentar me aproveitar ao máximo, e foi isso que os Raiders fizeram, e com razão. Eles conseguiram um belíssimo negócio, inclusive acho que talvez o melhor negócio da Free Agency até o momento. Então eu fico bastante chateado com o desempenho do Kevin Colbert. E é isso aí, temos que conviver, agora é bola pra frente. Eu sinceramente, diferentemente de algumas pessoas, eu não estou puto com o Antonio Brown. Ele é um jogador que pra mim foi bastante ídolo aqui, continua sendo um ídolo pessoal meu, nunca vou deixar de gostar dele, apesar de tudo que ele fez nesses últimos 2 meses, e como eu falei, bola pra frente, temos agora o draft aí vindo, temos 10 escolhas, coisa que não é comum de se acontecer, então é focar nele e tentar
conseguir o maior número de jogadores para posições que a gente precisa, jogadores bons para posições que a gente precisa, porque essa off-season vai ser totalmente determinante para o futuro próximo da equipe, na minha opinião, pelo menos. A gente levou 2 lapadas que, assim, o Bell já era esperado de não continuar no time, mas querendo não, uma lapada, e principalmente essa do Anthony Brown, que saiu sem deixar muita coisa em troca. Então, fica aí meu relato sobre essa situação inteira. Também não quero me prolongar ainda mais do que eu já me prolonguei, porque já perdi sono, já perdi a paciência, já fiquei puto, enfim. Eu já passei por muita coisa em relação a essa troca, então pra mim já deu, sinceramente. Eu não vou nem acrescentar muito mais, eu vou só comentar sobre o jogador. O jogador era o Con Alexander mesmo, dos Bucks. E, achei um ótimo valor que ele conseguiu, 13 bilhões e meio por ano para um jogador que tá saindo acabou de romper o ACL, né? Mas enfim, quanto ao Anthony Brown, eu acho que, concordo com vocês, eu acho que o Colbert perdeu um pouco do pulso, mas eu acho que no final de contas ele fez o que achou melhor pra franquia, que era, a gente não conhece como é dentro do vestiário e a gente tem a noção de que estava sendo muito prejudicial, a gente acaba perdendo um pouco da imagem de aquela franquia difícil de se negociar, com 2 episódios como esse, que foi o caso do Bell e o caso do Anthony Brown. Eu acho que no caso do Bell eles fizeram tudo o que podiam, eles foram, ofereceram, a franquia Pittsburgh Steelers é uma franquia que paga os seus jogadores e honra os seus contratos, então eu acho que o problema do Bell de não ter dinheiro garantido no contrato era uma questão que era fácil resolução, porque é difícil a gente não pagar tudo aos nossos jogadores, eles normalmente chegam ao final do contrato, mesmo que passem por reestruturação e coisa do gênero. Foi um final infeliz, assim como foi um final infeliz do Anthony Brown, que eu acho que é um jogador que não tinha motivos para fazer isso. Ele tinha assinado 3 contratos com o nosso time e tinha uma posição como ídolo. Não vai deixar de ser ídolo, mas eu acho que ele acaba manchando um pouco da imagem dele nesse momento de saída, principalmente por conta das coisas que ele falou dos companheiros de time dele, em especial o Big Ben, e principalmente é uma coisa que pra mim é quase que imperdoável, ter abandonado os colegas na última semana da temporada. Fechando o tópico, Drew Rosenhaus, ele tá envolvido numa outra renovação bem complicadinha de contrato, talvez com um negociador, esse sim, o negociador mais duro da NFL, porque o cliente dele chama-se Rob Gronkowski e ele tá negociando com Bill Belichick. Aí eu quero ver ele tirar dinheiro. Embate de titãs. Porra, aí... Na verdade, Danilo, o Gronkowski não sabe se vai jogar na próxima temporada. Ele ainda não decidiu. Ele ainda não decidiu se ele vai voltar. Se ele voltar, é que vai começar essa batalha de titãs aí pra ver se ele vai renovar. Então, mas na cabeça do Rosenhaus, esse contratinho vai rolar, né? Ele não vai entrar nessa... Ele não entra pra perder. Comissão, né, meu amigo? Então, por isso que ele vai entrar na batalha. Ele só tem uma pré-temporada aí nessa batalha pra disputar. Uma rodadinha de aquecimento. Rapaz, eu pagaria pra ser uma mosquinha nessa reunião, viu? Caraca, vai ser um negócio tenso. Inclusive porque o general manager do New England Patriots é o próprio Bill Belichick. Então, boa sorte, Drew Rosenhaus. Eu quero que você vá pro raio que o parta, conhecido como o Gillette Stadium. Ô Danilo, deixa eu só fazer um pequeno adendo que eu pensei agora, que eu também gostaria de deixar bem claro, que a principal diferença pra mim entre as situações do Bell e do Brown é que na situação do Bell, a franquia não saiu manchada, não saiu arranhada. Nós tentamos tudo que era possível e assim, não fechamos o contrato porque o Bell não quis, até o próprio agente do Bell disse pra ele aceitar e ele falou, não quero. Então assim, saímos de cabeça erguida, sabendo que fizemos tudo o que era possível para ficar com o jogador. Agora na do Brown não, na do Brown a franquia saiu extremamente manchada da situação, perdeu quase a credibilidade toda que tinha em relação a essa saga. Então isso pro futuro é muito ruim, porque os jogadores viram que se quiserem podem fazer o mesmo. Claro que poucos jogadores têm o status que o Brown tem, que é um dos melhores jogadores da liga, não só na sua posição. Então claro que isso aí fica em um círculo bastante pequeno, mas
abrir um precedente muito complicado, tanto para os Steelers como para o resto da liga, de que quando o jogador quer, ele consegue controlar as franquias e ir para onde, e basicamente controlar o mercado. Então, a pior parte de tudo isso foi a perda do poder que os Steelers têm e tinham em relação aos próprios jogadores. Isso aí ficou claro para todo mundo que se forçar, a gente abre. Para mim, o Steelers fica com a imagem arranhada, sim, para esse caso do Bell, exatamente porque o contexto vai juntar as duas situações. O contexto vai dizer que o Steelers está perdendo Le'Veon Bell e Antonio Brown na mesma off-season, mesmo que o time quisesse ter os dois jogadores e não conseguiu contratar. Os dois jogadores se recusaram a voltar para Pittsburgh. Essa é a história que vai ficar registrada. É como se fosse aquela famigerada DR, discussão de relacionamento. Quando você está tentando resolver o problema que está à sua frente, ela puxa aquela cartinha monstro que renasce e aquele que já estava resolvido lá do tempo do cacete volta para a mesa porque ele tem que entrar na briga também. É a mesma história. Se fosse só o caso do Bell, era o jogador que se recusou a continuar na equipe. Agora, é o jogador que se recusou a continuar na equipe, mais o cara que tinha o contrato fechado e forçou a saída dele. Para mim, o Steelers sai absurdamente arranhado nessa história. Não há o último precedente de jogador que foi basicamente despejado da equipe por comportamento pessoal. Curiosamente, foi com John Gruden, foi Keyshawn Johnson, acho que wide receiver do Tampa Bay Buccaneers. Isso. Ali naquela época de 2002, 2003, por ali. E olha o tempo que isso já faz. Só ali o time aceitou engolir um dinheiro morto, violento, porque não queria mais ficar com um jogador daquela postura. E foi dump ali, viu? Foi dump pesado. Foi realmente. Eu não quero mais saber de você por aqui. Vá embora. Não me importa o tanto que eu vou ter que pagar pra você ir embora daqui. E claro, tem o Browns jogando o Texans jogando fora o contrato do Osweiler, porque precisava, né? O Browns absorvendo esse contrato. Mas. Motivos diferentes, né? Completamente diferente. A causa do Steelers está completamente arranhada, cara. Completamente arranhada. É um time que efetivamente perdeu a queda de braço numa liga em que jogador não tem poder de barganha nenhum. Olha o caso do Earl Thomas. Estava em último ano de contrato, ficou pedindo salário novo, salário novo, salário novo, salário novo. O time não deu, até a hora que ele se machucou, ele disse, ok, agora que eu tô machucado, eu viro free agent. Aproveitando que vocês mencionaram números, eu achei um cara do Over the Cap. Paulo, só um minutinho que eu tenho que dar uma informação importante. Diga. Minha pressão está 12%. Estamos tranquilos ainda. Podemos elevar o nível da discussão. Vamos falando de números, então. Eu vi um cara postando do Over the Cap e outro do Spotrac, falando de números em relação ao que os Steelers vai pagar ao Antonio Brown nessa temporada. A gente vai absorver de cap quase 21 milhões, 20,95, se eu não me engano, que é mais do que qualquer equipe vai pagar para algum wide receiver na liga, mais do que o Odell Beckham Jr., como o Danilo mencionou no começo do episódio. Mas além disso, um dado bem interessante, a gente vai pagar quase 21 milhões para um jogador que não vai estar no nosso elenco, e o que é mais que 17 franquias vão pagar para o corpo de wide receiver inteiros deles nessa temporada. É o maior dead cap de um só jogador na história da NFL. Para adicionar aí esses aproximadamente 21 milhões de dead cap que o Antonio Brown está deixando. Por outro lado, o Antonio Brown ainda tinha 3 anos de contrato, a gente fez dele o wide receiver mais bem pago da liga, e a gente vai absorver todo o valor de cap morto, de dead cap, só nessa temporada. A partir dos próximos anos vai abrir os 20 milhões aí do Antonio Brown de dead cap, e a gente não vai dever mais absolutamente nada em relação ao Antonio Brown. Então, por outro lado, não é tão negativo assim. A gente vai ter que sobreviver, entre aspas, uma temporada aí com esse dead cap de 21 milhões. A questão que o Danilo falou é muito relevante, que o Steelers sai com uma imagem muito arranhada desse caso. Eu vou citar só um caso aqui para elaborar bem um exemplo, o que o Danilo quis falar. O Tyrann Mathieu, free safety, que foi do Cardinals e jogou na última temporada no Texans, deixou muito claro que ele estava procurando um time contender para assinar, porque ele queria mesmo era um anel, ele queria mesmo era ganhar um Super Bowl. E ele acabou de assinar com, na minha opinião, o time mais próximo de ganhar um Super Bowl aí nos olhos nas próximas 3-4 temporadas, que é o Kansas City Chiefs,
com Patrick Mahomes. E isso, querendo ou não, o fato do Patrick Mahomes e do Chiefs ter ido tão bem, estarem jogando tão bem e ser claramente um contender, é um chamariz de jogador bom. De jogadores, apesar de ele ter sido recebido até um contrato alto, o Matthew, querendo ou não, é um chamariz de jogador que quer ganhar, que tá com gana pra vencer. O Steelers teve anos que era esse tipo de chamariz e não fez moves na free agency. O que o Steelers tinha de tag como contender, deixou de ter. Foi que nem o Paulo falou hoje no grupo. A gente não é mais contender, a gente é pretender. O outro Paulo, o Paulo Aniston, que não é o que tá com a gente aqui no podcast. Então, o Steelers agora não é mais contender, a gente não tem mais essa tag de contender. Quem diz que tem, eu discordo. O Steelers hoje não é contender. É uma temporada fora dos playoffs, perdeu 2 das suas maiores estrelas. Então o futuro do Steelers... Três. Perdemos um monte aqui também. Isso, tem um monte aqui também. E tem o Shazier também. O Shazier, querendo ou não, era uma peça muito importante, era vital para esse time. A gente só teve noção disso naquele jogo contra o Jaguars, que simplesmente o Sean Spence foi patético. A gente teve noção do quanto o Shazier era vital para a nossa defesa. Então, foram 3 perdas colossais, 2 por questão de mau relacionamento com a franquia, que no final das contas manda uma mensagem muito ruim pro mercado, e um jogador que quer ir para um time contender vai pensar 2 vezes antes de assinar com o Pittsburgh Steelers. Aquela história de a franquia que sempre tá no topo, que sempre tá brigando por título. O cara, quando olha pro Steelers agora, vai pensar 2 vezes, porque o Antonio Brown saiu de lá, pô. Peraí, o Le'Veon Bell saiu de lá, isso aí é obrigado por todo mundo. Então essa questão de imagem arranhada é verdade. Existe isso, e isso é uma questão que eu acho que vai atrapalhar os Steelers nos próximos anos. Os Steelers não faz muito movimento na frente, se não faz, mas quando precisa se fazer e quando pode fazer, que é esse ano, no próximo ano, que vai ter espaço no cap e tem muito mais need que normal para completar no roster, quem é que vai querer, assim, tomar um certo pay cut para jogar nos Steelers? É realmente uma situação bem complicada, bem triste até para um time que 2 anos atrás era apontado para ganhar um Super Bowl, provavelmente nos próximos 2, 3 anos, e agora perdeu praticamente tudo que tinha construído nos últimos anos. Situação essa extremamente complicada, cara, até pelo fato de que do jeito que a gente negocia, né? Todos nós aqui sabemos que os Steelers têm uma prática de negociar contratos bastante diferente da maioria dos times da NFL, no sentido de que a gente raramente dá muito dinheiro garantido. E assim, eu não tô dizendo que isso aí tá errado, por favor, não tô dizendo que a gente tem que se adaptar, que tem que começar a dar contratos com bastante dinheiro garantido, não é isso não. Eu até acho muito, muito interessante essa nossa prática, mas no mercado atual, no qual os jogadores cada vez mais estão correndo atrás de dinheiro garantido, a gente vê aí contratos monstruosos com dinheiro garantido, coisas assim absurdas que você não sabe nem como é que os jogadores conseguiram isso. E aí você olha pra gente, com tudo isso que o Caio falou, um time que não é mais tido como um dos principais contenders da AFC, que tá com a imagem totalmente arranhada, tanto pelo Bell, em menor, digamos assim, quantidade, e principalmente pelo Brown, que escancarou tudo basicamente. Então, um jogador free agent recebe uma proposta dos Steelers e olha, peraí, eu vou para um time que tá muito próximo de entrar no declínio, eu vou para um time que o front office brigou com as 2 principais estrelas, que não conseguiu fechar um negócio bom, que não conseguiu mantê-las na equipe, por seja lá qual for o motivo, e principalmente como é que eu vou olhar para um time que não me dá muito dinheiro garantido. Então, sinceramente, estamos em uma situação extremamente complicada para conseguir jogadores de fora. Isso eu tenho certeza. Por isso que, mais do que nunca, a gente precisa focar no draft e acertar, coisa que, infelizmente, a gente não vem fazendo muito no lado defensivo da bola. Então, muito bem. Antes da gente partir para as perguntas da audiência, eu tenho uma pergunta que tá saindo de mim mesmo. Mesmo que esse programa fique datado, mesmo que assim que a gente terminar de gravar, essas pessoas já tenham seu destino definido e não seja o Pittsburgh Steelers, ainda vale perguntar um free agent que cada um de vocês recomenda pro time.
interrompemos a nossa programação normal para informar que o Steelers fez uma contratação nessa free agency. Contratamos o cornerback Steven Nelson, ex-Kansas City Chiefs, jogador de 26 anos, foi escolha de terceira rodada do Chiefs no draft de 2015. Naquele ano o Steelers draftou até 2 cornerbacks, Senquez Golson e Donovan Grant, que obviamente nenhum dos dois está mais no elenco. O contrato que o Steelers vai dar para ele é de 3 anos, 25 milhões e meio, ainda estamos aguardando para ver qual é o valor garantido. É o maior da história da franquia em toda a free agency. Antes tinha sido de 25 milhões só para o Mike Mitchell safety. Então acabamos de quebrar um recorde da franquia dos Steelers. Na última temporada, o Nelson jogou 98,8% dos snaps de defesa, então titular e muito da defesa. No ranking da Pro Football Focus, ele foi colocado como o cornerback número 33, mesmo com a defesa horrorosa do Chiefs ano passado. Ainda conseguiu anotar 4 interceptações e 15 passes desviados, empatando em segundo lugar com a maior quantidade de passes incompletos forçados na liga. Ele empatado com Marlon Humphrey do Ravens e à frente deles só o Stephon Gilmore do Patriots. Entretanto, mesmo com essa quantidade enorme de passes incompletos forçados, ele foi alvo de 8 vezes mais passes do que qualquer outro cornerback na liga. Ou seja, era sempre, olha onde está o Nelson, lança na direção do Nelson. Isso é bem perigoso para uma defesa como a dos Steelers. E nessa quantidade enorme de alvos que ele teve, ele acabou cedendo a segunda maior marca de jardas da última temporada, 825. Vai lembrar que a gente se livrou do Antoine Blake há umas 2 temporadas, porque ele cedeu um pouco mais de 1.000 jardas. 825 é um número muito, muito alto. A gente vai ter que aguardar para saber como é que o Steelers vai ajustar o Steven Nelson ao seu elenco. Voltamos com a programação normal. Eu gostaria de ficar por último, se possível. Tudo bem. Paulo, você que não estava na última discussão, quem é o seu free agent preferido no momento? Morreu, o menino Paulo morreu, mas passa bem. Paulo. O Germano que estava com problema de pressão e perdemos Paulo. Germano, você ainda está com a pressão controlada? Você consegue indicar um free agent pra gente? Vamos lá, consigo. Antes de falar o nome, eu preciso deixar uma coisa bem clara do porquê eu vou dizer essa posição em si. E já adentrando um pouquinho na questão do draft, prometo que não vou me alongar muito. Bom, do jeito que tá, as nossas principais necessidades, as nossas principais needs seriam claramente, em primeiro lugar, inside linebacker, em segundo, na minha opinião, cornerback, em terceiro, outside linebacker, em quarto, wide receiver e em quinto, tight end, por tudo que aconteceu até agora. Seria mais ou menos isso na minha opinião. E a gente olhando a classe dos prospectos do draft nas posições de inside linebacker, de cornerback e também de outside linebacker, a gente vê que a classe de inside linebacker assim, tem 3 nomes bastante acima dos outros, e depois tem alguns gatos pingados que podem fazer uma brincadeira, entendeu? Que podem aparecer. A classe de outside linebacker também tem alguns nomes interessantes, especialmente no começo do draft, no primeiro round. Quando você vai chegando no segundo dia, esse número diminui bastante, mas ainda tem alguns nomes bons que você pode arriscar. Porém, a classe de cornerback, na minha opinião, é uma classe muito deficitária. Eu não vejo grandes nomes que a gente possa escolher no segundo dia, por exemplo, que iriam sanar o nosso problema de cornerback 2, de outside cornerback. Então, diante dessa explicação rápida e bastante simplória, digamos assim, porque eu planejo adentrar muito mais nisso, me aprofundar muito mais nisso nos próximos programas, eu apostaria em algum cornerback nessa free agency. Eu contrataria alguém ali para ser o nosso cornerback número 2. Só adiantando, não sei se esse vai ser o nome do Caio, mas foi citado agora há pouco no nosso QG, o Verrett, que estava nos Chargers. É um nome muito interessante, mas não seria a minha escolha, tá? Se eu pudesse escolher alguém, tá? Se eu pudesse escolher alguém hoje para ser o nosso cornerback número 2, um cara que está disponível, que eu acho que não vai vir pelo preço que ele vai demandar, mas seria o Bradley Roby, que saiu do Denver Broncos. É um cara que tem muita experiência como cornerback número 3 da equipe.
equipe, que atuou, entre aspas, atrás do Aqib Talib e do Chris Harris Jr. Depois, quando o Talib saiu, assumiu a posição de cornerback número 2. Ele teve seus altos e baixos nessa última temporada, teve momentos que ele foi queimado e também teve momentos que ele foi muito bem, mas é um cara que é muito versátil, coisa que a gente precisa, é um cara que tem bastante experiência e que já demonstrou ser um ótimo jogador. Então, se desse para escolher um jogador nessa free agency que eu pegaria, seria o Bradley Roby, apesar de eu achar que ele não vai vir porque vai com certeza querer mais de 10 milhões de dólares ao ano, coisa que a gente com certeza não vai pagar. Só para contextualizar rapidinho, o Roby é um dos nomes que eu queria muito nos Steelers, seria uma das minhas opções, e ele é um cara que tem experiência jogando exatamente aonde a gente precisa, right outside corner ou no slot caso precise. Então é um cara versátil que joga também no inside, mas o mais interessante pra gente é um right outside corner, um CB2, e é exatamente a posição que a gente tem need, é exatamente onde ele joga, onde ele tem mais experiência no Denver Broncos. Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. Um dos jogadores que em N relatos o Steelers era apaixonado era Eric Rowe, do Patriots. Esse bicho não é free agent? É sim, é free agent também. Vocês acham um nome válido pra corner 2? Olha, pra corner 2 não. Eu vou discordar quem acha que ele tem que ser trazido como corner 2. Eu já vi pessoas falando isso. Pelo simples fato dele ser um cara com muitas falhas. Ele esperava-se que ele fosse se desenvolver e se tornar um cara muito interessante na liga. Mas ele não é exatamente um corner 2. Ele não atua muito no outside. Ele é mais um cara híbrido ali do inside, de slot, e que pode atuar ali de free safety também. Eu não vejo ele como um right outside corner. Eu não sei a quantidade de snaps, de experiência que ele tem como right outside corner, mas eu vejo ele mais como um inside guy. Eu não gosto tanto do Rowe, porque ele tem muitas falhas. Ele teve muitas falhas até no Patriots. Ele chegou a perder um pouco de espaço com o tanto de falhas que ele teve por lá. Não sou o maior fã também do Eric Rowe. O Ricardo é um cara que é muito mais fã do Eric Rowe do que eu, e podia falar até melhor do que eu aí dele, com certeza, mas eu não compraria a ideia do Eric Rowe, não. Eu concordo, eu também não traria, pelo simples fato de que, além de tudo que o Caio falou, eu sinceramente prefiro continuar apostando nos nomes que a gente tem, porque, na minha opinião, não adianta trazer um cara que é unproven, aquele cara que não seria certeza nesse momento, já que a gente precisa de alguém que possa contribuir agora, e não de um projeto. Se for projeto por projeto, deixa o Brian Allen aí, que tem tido poucos snaps, mas é um projeto que a gente tem. Então, se for para trazer alguém que não seja tão certeza assim, eu prefiro continuar com os nomes que a gente tem. Consegui voltar. Eu só vou fazer um breve comentário. Eu concordo bastante, principalmente com o que o Germano falou. Acho que o jogador que está disponível, que mais me interessa, é o Bradley Roby. Era o cornerback que eu mais gostava na classe em que ele saiu no draft. Ele atuou tanto no inside como no outside, tanto em Ohio State quanto em Denver, e como o Germano bem apontou, ele teve uma queda na última temporada, quando teve que assumir a titularidade e jogar mais snaps de fato, mas acho que é um cara bem interessante, com pedigree, e que encaixaria bem no que a gente precisa. Como cai bem no a gente precisa de um jogador pro lado direito da nossa defesa, e que conseguiria se encaixar muito bem. Um outro jogador que me interessaria bastante, que não está disponível atualmente, mas que talvez pelo preço certo poderia ficar, seria o cornerback dos Raiders, Gareon Conley, que era um cara que eu gostava muito no draft, mas que acabou caindo no draft por conta daquela situação da acusação de violência doméstica, mas não conseguiu se firmar ainda na liga, teve muitas lesões. Não sei se o John Gruden vai dar uma nova chance a ele, mas que acho que não custaria nada ligar, tocar no telefone e ver qual é o preço. E é um cara que tem, assim como o Roby, é um cara que veio de Ohio State e tem um pedigree de cornerback bom, com tamanho para jogar no outside e também com técnica, e ainda novo para poder se desenvolver. Ô Paulo, fala algum free agent que tu queria que o Steelers assinasse, que free não agent? Seja Bradley Roby. Que não seja Bradley Roby. Bem, pensando bem, o Pierre Desir não cairia mal, né? Ele tá sendo ligado, o cornerback dos Colts, ele é 6'1",
200 libras, está sendo ligado aos 49ers, e seria um bom complemento lá ao Richard Sherman. Acho que seria uma boa peça para adicionar na nossa defesa, mas tudo depende do preço. Eu não vejo ele, o cara, como tão talentoso como o Roby ou o Colin, mas é um cara que, se ele cobrasse lá os seus 8, 9, 7 milhões, eu gostaria bastante. Eu não vejo uma outra peça para adicionar nessa off-season, a não ser o Jordan Hicks, o inside linebacker dos Eagles, que pelo fato de ser um cara muito injury prone, ele deve ter o preço dele um pouco reduzido, então eu acho que também valeria a pena dar uma olhada, mas com o preço que o Quan Alexander saiu e o preço que o CJ Mosley deve sair nos próximos dias, ele deve ganhar uma valorizada apesar das lesões, então eu acho que fica mais limitada a posição de cornerback mesmo, o que a gente tem que buscar nessa free agency. Bem, o nome que eu ia dizer era o Jordan Hicks, concordo muito aí com o que o Paulo falou. Como ele falou o nome que eu ia falar, eu vou falar um nome realista e um nome de sonho, que eu queria que os Steelers assinassem nessa free agency. E já vou deixar muito claro que o Ronald Darby não entra porque vai além de sonho. O Ronald Darby está praticamente renovado com os Eagles, pelo menos o que os reports dizem, e seria muito caro para os Steelers tirar ele de lá. Para começar, ele a sair dos Eagles para os Steelers. Acabaria sendo muito caro. Então, meu nome de sonho seria um safety. Seria sim um safety. Seria Adrian Amos. Eu acho que seria um splash move pelos Steelers. É um cara que pode fazer completa e total diferença numa defesa. Ele chegaria com um calibre para ser titular e aí a gente teria um duo de safety experiente muito interessante com o Sean Davis e o Adrian Amos. E aí teria um cara para aprender também com ele, que é o Terrell Edmonds. Seria uma adição pra lá de espetacular. Mas como eu tenho certeza que isso não vai acontecer, primeiro porque ele vai ser muito caro, e segundo porque os Steelers jamais fazem um splash move na free agency, eu tô sonhando muito com Adrian Phillips, que é um safety, já que o Burnett provavelmente vai sair e muito provavelmente vai abrir ali o espaço do cap dele que ele receberia, que é entre 5 e 6 milhões de dólares por temporada. Eu acho que seria o valor aí que encaixaria e valeria bastante pro Adrian Phillips, que é um safety saindo do Chargers, que fez uma temporada muito boa no passado, é um safety ali até certa maneira low radar. Muitos times não estão expressando aí, pelo menos publicamente, interesse nele, nas redes sociais não tá se falando muito nele. Eu vejo ele como um sleeper aí na free agency, seria um cara que se adaptaria muito bem e seria muito fit para a posição de linebacker, que a gente precisa ali de um cara exatamente para fazer aquela função de linebacker. Adrian Phillips fez exatamente isso pelo LA Chargers, e não sei até se vocês lembram, mais contra o Ravens nos playoffs. Ele acabou com o jogo, ele parou, foi uma das peças principais ali para parar o jogo corrido dos Ravens numa situação aí de praticamente todo o jogo jogando em formação de dime defensivamente, e ele foi uma peça vital ali no final do ano e teve uma temporada muito boa e super low radar, seria um nome acessível e queria realmente chegar para complementar nessa defesa. Eu até tinha uma outra pergunta, mas eu imagino que vocês responderam. Ela era para saber se, em termos de estratégia, vocês preferiam, se essas fossem as únicas opções, claro, um corner na free agency e um linebacker no draft, ou um linebacker na free agency e um corner no draft. Pelas respostas, todos vocês preferem um corner na free agency e um linebacker no draft. Sim, isso. Com certeza, a classe de cornerback é muito rasa. Não que a classe de linebacker seja muito profunda também, né? Não que a classe de linebacker seja profunda, mas dá pra encontrar valor com as picks que a gente tem, cara. Se a gente focar na posição, no primeiro round, segundo round, dá pra tirar alguma coisa de lá. Deixa eu... Tô acessando as perguntas aqui, só um momentinho. Não desligue sua ligação, é muito importante para nós. Me dê, papai. Vamos lá, Guilherme Maciel. Amigos, ouço falar que os Steelers têm uma escolha compensatória do Bell. É verdade? Por que ela seria só em 2020? Que round e qual é o critério da definição da rodada no draft?
qual é o motivo da existência, já que ele é free agent? Abraços. Guilherme, deixa eu começar respondendo a sua pergunta. Ela é em 2020 porque o Steelers está perdendo o Le'Veon Bell na free agency em 2019. Só assim dá para poder calcular quem está saindo, quem está chegando. O Steelers tem uma escolha compensatória do Bell? Depende do contrato que ele assinar, depende do desempenho dele durante a próxima temporada e depende dos free agents. Tem que ser free agent, não pode ser jogador cortado nem trocado. Tem os free agents que os Steelers assinar para si nessa temporada. Aí a NFL faz um cálculo muito louco, tira umas 3 escolhas para o New England Patriots e aí o resto ele vai fazer o cálculo para distribuir para o resto dos times. Esse é o motivo da existência, é isso que define uma escolha compensatória de draft. Vitor Maione pergunta quais são os free agents que os Steelers podiam ir atrás. A gente já deu uma passada dos nossos preferidos, pelo menos. Os possíveis jogadores draftados é pergunta para o próximo programa. E qual a nossa maior fraqueza depois da secundária? Germano listou rapidamente. Germano, repita, por favor, quais são as grandes needs dos Steelers. Claro. Bom, em primeiro lugar, na minha opinião, inside linebacker. Em segundo, cornerback 2, outside cornerback. Em terceiro lugar, outside linebacker, que é o pass rusher da equipe, o principal pass rusher da equipe, basicamente. Após isso, wide receiver, depois tight end, e após tight end, acredito eu que não exista nenhuma hierarquia. Aí realmente vai do BPA, do melhor jogador disponível, que a gente vai pegar lá nos late rounds. Mas as 5 principais needs são essas. Claro que talvez alguém troque uma posição por outra na lista, mas não foge muito disso aí não. Muito bem. José Ortiz, como é que a gente substitui Antonio Brown? Considerem, claro, as implicações de cap. Simples, com o novo AJ Brown. Ai, meu Deus. Ele pediu pra trocarem só o número da camisa. Mantém Brown. Eu dava 84 mesmo, só de desaforo. Só pra economizar o dinheiro dos torcedores. A torcida não precisa nem comprar outra camisa, cara. 84 Brown. Inclusive, assim, eu gosto bastante dele, só pra deixar claro. Mas, enfim, vamos embora. Eu também gosto muito dele, mas seria um mais do mesmo, né? Enfim, igual a... Ele é um clone do Juju, basicamente. Um clone do Juju, exatamente. Mas não vamos entrar em detalhes, senão spoiler. Por favor. Como a gente vai substituir o Antonio Brown? A gente não menos vai atlético Brown, tá? que o Juju, por acaso. A gente não vai substituir o Antonio, respondendo a pergunta, a gente não vai substituir o Antonio Brown, tá? Porque é impossível substituir o melhor wide receiver da liga. Eu queria deixar isso muito claro, eu acho que todo mundo no grupo vai concordar. Isso é impossível, é uma tarefa impossível de se fazer substituir o Antonio Brown. O que eu acho que deve ser feito e que muito provavelmente o Steelers vai fazer é draftar um novo wide receiver ali na margem do primeiro até o terceiro round. Vai vir naquelas 4 primeiras picks um wide receiver. Torcer pro James Washington ter uma breakout season, uma coisa que eu não acredito muito, mas ele precisa performar na próxima temporada. Não tem caminho para ele correr. Ou ele performa, ou ele performa. E existe uma possibilidade muito grande do Steelers refazer o que ele fez em 2013, se eu não me engano, que foi trazer um wide receiver veteranaço para poder conduzir esse grupo de jovens receivers. Na época foi o Cotchery, acho que é Jericho Cotchery o nome dele. Isso. Era o camisa 89 na época. Ele chegou e foi importante ali para ensinar muitas coisas aos wide receivers. Até anos depois a gente viu wide receivers agradecendo a ele. Se não me engano, o próprio Antonio Brown agradeceu a ele por coisas que ele ensinou, que foi ali uma época que a gente tinha muito wide receiver jovem no roster. E eu acho uma ideia interessante de adicionar um veterano aí no roster. Um veterano com experiência na posição de wide receiver, tá? Não é Darius Leonard não. O veterano. Um cara que joga só no special teams. Realmente um cara tipo Torrey Smith. Enfim, não tô dizendo que tem que ser ele, mas um cara nesse patamar de que teve uma carreira com muito sucesso, que ainda quer jogar na liga, ainda tem lenha pra queimar. Então eu viria essa aí como maneira de substituir o Antonio Brown. Golden Tate. Então, Golden Tate seria um cara massa, mas provavelmente vai ser muito caro. Seria muito bom. O Golden Tate, na verdade, substituiria muito bem o Antonio Brown, porque ele faz funções muito parecidas ali. É o ex-receiver, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, porque ele é muito caro. Então, é draftar alguém e trazer algum veterano ali para trabalhar esses jovens e esquematicamente mudar aí o jeito que o Steelers joga. O Randy Fitchner vai ter muito trabalho na próxima temporada. Muito, muito, muito trabalho. A nossa sorte é que a gente parece que
acerta em todos os wide receivers que a gente pega, é impressionante. Bem, foi feito um estudo sobre isso, até o Warren, eu acho que é o Warren Sharp, o nome de jornalista que fez um estudo sobre isso, e ele deixou muito claro que o Steelers é de longe o wide receiver que tem mais, o time que tem mais sucesso draftando wide receiver na NFL. É o time que mais draftou wide receiver nos últimos 8 anos e é o time que mais teve sucesso com os wide receivers draftados. São 10 wide receivers, ranqueando os Steelers como número 1 em sucesso em retorno de talento na posição de wide receiver. É incrível, realmente, a nossa capacidade de avaliar o wide receiver e como é o oposto isso para defensive back. É impressionante. Sucesso a gente teve Antonio Brown, Emmanuel Sanders, o famigerado Martavis Bryant, agora Juju. Tem mais. Se parar pra olhar, vai voltar aí no tempo, a gente vai encontrar uma porrada de wide receiver. A gente tá em recente, né? Recente, mas se for voltar mais um pouquinho, vai achar Nate Washington, vai achar Mike Wallace, vai achar Antonio Holmes, entendeu? É uma lista muito longa aí que os Steelers têm de sucesso com wide receivers nos últimos anos, que chega até a ser inexplicável de certa maneira como a gente consegue lapidar esses caras. Marcus Wheaton, querendo ou não, foi relativamente produtivo com os Steelers. Enfim, a gente bastante produtivo, diria eu, viu? Porque apesar de ter sido assim, ele foi escolhido terceira rodada, que 200 jardas contra os Seahawks. Exatamente. A gente pensa no Wheaton, pô. A gente pensa, o Wheaton até mais ou menos, teve 400 já na temporada. Sammy Coates teve uma posição relativamente ok numa temporada, quebrou o dedo, nunca mais foi o mesmo. Tem até hoje gente que diz que o dedo dele ficou no Heinz Field. Nos Texans, qual o nome? Kobe Hamilton? Kobe Hamilton, outro agenciado. Pois e tem também o Eli Rogers aí, que é um Zé Ninguém que chegou, o Steelers conseguiu lapidar, o cara jogou bem, tá jogando bem, inclusive eu torço muito pra manutenção dele. Acho que o papel complementar dele no ataque vai ajudar e suprir a falta do Antonio Brown. Enfim, o Steelers sabe usar os seus recebedores, sempre soube. Há muito tempo que o Steelers sabe trabalhar o wide receiver. Não é de hoje, é de décadas atrás. E recentemente vem ficando cada vez mais forte essa capacidade dos Steelers de avaliar e desenvolver wide receivers. O João Vitor pergunta aqui qual o nosso retrospecto com escolhas de meio de draft e se a gente pode tirar alguma coisa com o que conseguimos do Raiders. João Vitor, meio de draft, eu vou supor que você esteja falando ali quarta e quinta rodada. Escolha de terceira, os Steelers até aproveita razoavelmente bem naquelas. Mas escolha de quarta e quinta é difícil, tá? Recente, eu dei uma olhada rápida aqui, a gente tem Jesse James em 2015, ele é de fato o último, Jalen Samuels ano passado, que a gente quer queira que não aproveitou, Jesse James em 2015, Martavis Bryant uma quarta de 2014, que aí, se você for olhar Shamarco Thomas, Topeirinha, Landry Jones e esses caras mais assim, vai ficar difícil. O tesouro que a gente desencavou chama-se Antonio Brown, uma escolha de sexta rodada. Além disso, é muito difícil. Danilo, eu vou discordar. Recentemente eu andei dando umas olhadas nessas picks recentes dos Steelers de terceiro round e de mid-round pra comparar, até porque eu fiquei tão chateado com a troca do Antonio Brown que eu acabei ficando mais feliz que a gente pegou de volta a nossa fifth rounder do que a third rounder, porque quando eu parei pra analisar exatamente os jogadores que a gente teve no third round nos últimos anos, a gente tem conseguido tirar valores que perduraram por mais tempo nos Steelers nesses mid-rounds do que no terceiro round especificamente. Fiquei bem chateado, mas depois que eu vi que era pick 66, me reanimou bastante. E em questão de que a gente pode pegar valor, olha, eu acho que o Steelers até recentemente vem pegando os valores interessantes, de vez ou outra a gente tá acertando. Anthony Ticklow, teve o Vince Williams recentemente, teve o Jesse James, um exemplo muito recente, inclusive. Enfim, eu diria também o L.T. Walton, que apesar de ser backup, é um cara que tá aí. E que é free agent, Germano. Ele já deve ir embora, inclusive, essa temporada, mas foi produtivo. Foi uma pick que foi produtiva por alguns anos. Então, o Steelers consegue achar valor por ali. Mas tempos mais atrás a gente pegou... qual foi o corner que a gente pegou? Acho que o Keenan Lewis. Foi o Keenan Lewis que a gente pegou em late round ou foi o Cortez Allen? Em mid para late round. Enfim, foi um desses dois corners que acabou vingando na liga. Keenan Lewis foi terceira... E Cortez Allen acho que foi uma quarta de 2011. Pronto, então, assim, é um time que sabe desenrolar sim lá pra quarta, quinta rodada, sabe desenrolar alguns valores interessantes, e eu não ficaria surpreso que a gente conseguisse fazer umas picks aí que tirassem mais produção
de um fifth rounder, de um sixth rounder do que de um third rounder aí. Que é um round que os Steelers recentemente não vem tendo tanto sucesso assim quanto se espera. Porque também terceira rodada, o Steelers tá pegando. Terceira rodada tem Javon Hargrave e Cam Sutton, mas o Steelers tem pegado muito reserva ou skill positions que estavam em posição de backup. Então, James Conner só apareceu para uma temporada. Mason Rudolph é o terceiro quarterback. Okorafor é o, quarto ou quinto offensive tackle. Então o Steelers está pegando essas escolhas de terceiro e usando para um futuro que o futuro não chegou ainda, ou não está chegando, saca? O Steelers está perdendo os jogadores antes deles efetivamente serem aproveitados. E aí ele consegue aproveitar jogadores de quinto, sexto, antes dos jogadores de terceiro. É um grandíssimo mistério. Mas nos anos anteriores os third rounders não vêm tendo tanto sucesso assim, né? Eu teria que pegar a lista para poder fazer esse argumento, mas... Eu tô com ela aqui na minha frente. Pode falar antes. Podem falar. Vamos lá. Você quer. Terceiro round? Isso. Último ano, Mason Rudolph e o Jackson Okorafor. Depois do Hargrave e... Desculpa, depois... Okay. A gente falou, foi até o Hargrave, Cam Sutton, James Conner e Hargrave. Depois disso. Sammy Coates, tá? Em 2015. 2014 foi o Dre Archer. 2013 foi o Marcus Wheaton. 2012 foi o Sean Spence. E 2011 foi o Curtis Brown. E por fim, só pra dizer, 2010 foi o Emmanuel Sanders. Olha aí, é uma lista. Pô, Emmanuel Sanders é muito bom, é um nome muito bom. Sim. E Marcus Wheaton é outro nome que eu gosto muito. Mas tirando esses dois, velho, Sean Spence, mais ou Sammy menos. Coates, Dre Archer, mais ou menos não, ele não chegou a jogar. Rapaz, é porque foi lesão, né, cara? Eu também não tenho como falar muito dele. Mas mesmo assim é mais um third round pick que não vingou. A gente não tem como não botar na lista, entendeu? Então, tem o que fazer. O Cam Sutton, todo o hype que eu também tive na época, adorei a pick. Até agora, a gente não viu nada vindo dele. Inclusive, tô mais animado pra ver o que o Marcus Allen vai fazer na próxima temporada do que o Cam Sutton, pra você ver como tá sendo uma pick aí relativamente frustrante. E vem sendo assim, os Steelers conseguem ter um sucesso relativamente ok pra bom nos mid-rounds. Talvez a escolha, o round que a gente tenha tido mais sucesso ultimamente seja o segundo. Porque, por exemplo, de 2010 para frente, Jason Warrelds, Marcus Gilbert, Mike Adams, Le'Veon Bell, Stephen Tuitt, Senquez Golson, Sean Davis, Juju e James Washington. Tirando James Washington, que não teve tempo... Calma. Tirando James Washington, que não teve tempo da gente analisar direito ainda, porque uma temporada só é complicado, a gente só errou onde? No Golson, que era injury prone, e no Mike Adams, porque em todos os outros, até mesmo no Worlds, eles deram certo. Eu concordo então, completamente. na segunda rodada, a gente acerta, a gente tem o quê? 80% de acerto na segunda rodada, algo próximo disso. Por isso que eu sou a favor desse time trocar tudo que ele tem por mais pick de segunda rodada no próximo ano, nesse draft. Que poder troca essa porra aí, tudo por pick de segunda rodada. É verdade. Tá transformando de segunda rodada. Isso, a próxima pergunta que a gente tem é do nosso grande amigo José Brasiliano. Um grande abraço pra você, José. Na opinião de vocês, o Steelers um dia vai ser capaz de ganhar um Super Bowl com essa estratégia de sempre em free agency, ou um dia a gente vai ter que tirar a cabeça de dentro do buraco? Claro que eu tô falando no sentido de avestruz, não nesse buraco que você pensou, seu maldoso. Eu saio por suspeição, tá ok? Eu não sou o cara mais adequado pra responder perguntas do Zé, não. Tá bom? Eu me declaro impedido pra poder responder. Ai. Motivo de foro íntimo é Caio. Por aí. O que eu digo é o seguinte: as chances diminuem bastante se os Steelers não acertar muito no alvo no draft. Porque você, quer queira, quer não, você tem outras formas de adquirir um jogador que não seja draftando. Claro que draftar é a forma mais fácil, é a forma que você desenvolve ele, molda melhor no seu sistema, se você souber moldar esses jogadores. Se você não sabe, em alguns casos, ou até para posições de liderança e tal, em alguns momentos você tem que adicionar jogador de fora. Traz um pouquinho de cultura nova, pega caras que você tá visualizando lá nos teus scouts que não vão suprir uma necessidade exata que o teu time tem naquele momento. Você vai fora para pegar, cara. Em algum momento você vai ter que ser agressivo na free agency.
as nossas últimas incursões em jogadores free agents, grande parte delas deram certo. Fora a última temporada, claro. Mas, sem zoeira, Bostic teve o seu valor, Morgan Burnett ficou muito mais machucado, mas Vince McDonald é um titular tranquilo. Tá todo mundo tranquilo com Vince McDonald fora a lesão em ser titular dos Steelers. Mas é porque o Vince McDonald não foi foi trade, né? Mas enfim, na era de fora draft, eu quis dizer. Ok. Joe Hayden foi um free agent, uma oportunidade absurda. Na época que a gente contratou, Ladarius Green parecia uma contratação boa. Esse foi A free agent. Ferrari do Big Ben. A Ferrari do Big Ben. Ninguém ia esperar que o cara ia ter rapidamente uma concussão que ia acabar com a carreira dele. Então, algumas incursões que a gente faz estão funcionando, só que a passividade é muito grande, cara. É muito grande. Eu não quero que... Não precisa ser também como o Jets está sendo nessa Free Agency 2019, indo atrás de todos os nomes grandes. Mas em algum momento você tem que ir lá e pensar o teu. Você tem que, eventualmente, ser como o Packers pegar o Red White, saca? Ser o grande free agent que vai resolver tua vida. Sem se mexer nunca, é muito difícil, velho. Você só tá vendo, a gente só tá assistindo o gap aumentando. Danilo, eu tenho um pensamento que vai em contrapartida ao seu, pelo menos em partes. Falou. Eu acredito que sim, que seja possível, porque se a gente pensar nos nossos 2 últimos Super Bowls, eles foram, eu digo assim, resultado direto do que a gente fez no draft. Então, na minha opinião, a questão não é nem tanto a gente ser agressivo na questão de jogadores de fora. Eu vou englobar, como você fez, tanto free agency como trocas, tá? Eu não digo nem que a gente precisa ser mais agressivo com jogadores de fora, e sim que a gente precisa ser mais agressivo no draft. A gente precisa draftar melhor. Porque se você for pensar, aquela unidade, aquele time que ganhou os Super Bowls contra o Seahawks e também contra a Arizona, eles foram basicamente montados pelo draft, aquela defesa e por aí vai. E assim, 2 jogadores que foram de suma importância para ambas as vitórias foram resultado do quê? De trocas no primeiro round. O Polamalu e o queridíssimo Santonio Holmes. Então, ambos foram objetos de troca e que deram extremamente certo. Eu acho que o que tá faltando pra gente é sermos mais agressivos no draft em si. No draft. Não apenas em troca, mas em conseguir acertar mais. Simplesmente. É o que tá faltando pra gente. Não é nem trazer jogador de fora. Tanto em avaliação quanto em moldar os jogadores. Exatamente. A gente precisa ser mais agressivo. Poxa, se tá faltando um jogador, um exemplo dessa classe, o Devin White, que é o melhor inside linebacker da classe por muito. Poxa, a gente tem uma need gigantesca em inside linebacker. Cara, não tô dizendo que a gente tem que fazer isso, não tô dizendo que a gente tem que trocar. Mas, poxa, se o cara chegar ali na 13, na 14 e não tivesse escolhido, meu amigo, o que falta pra gente é essa agressividade, é fazer uma troca, é buscar aquele cara que vai ser um diferencial. Isso que a gente fazia uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que hoje em dia a gente não vê mais, simplesmente. Talvez a diferença seja essa, da gente ter um time que vai chegar no Super Bowl, que vai ganhar um Super Bowl, e esse que, apesar de ser muito bom, não tem tido sucesso recente. Talvez seja isso. Tá, concordo com você que, de fato, a gente precisa melhorar. O que eu quero comparar dessas duas eras é a seguinte. 2005 e 2008 são os nossos 2 títulos, Super Bowl 40, Super Bowl 43. E vou colocar aí na conta 2010, o Super Bowl 45, que a gente disputou. Você tinha Big Ben, segundo anista, jovem, relativamente jovem. Ele ainda não tinha explodido de contrato. Você tinha a geração inteira bem montada. Mas você há de convir comigo que tem pelo menos 2 free agents gigantescos. Desculpa. 3 jogadores vindos do mercado que foram gigantescos para esse time. James Farrior, James Harrison, Jerome Bettis. Concorda comigo? Rapaz, James Harrison foi não. Free agent, né? O Harrison não. Mas sem dúvida. O Eu discordo. Farrior e o Bettis. Eu discordo. O Farrior o Bettis não. O Bettis foi trade, não é isso? Não, mas não é isso. Ele não foi essencial. Ele não foi. Não teve impacto. Ele não teve esse impacto. Beleza. Ele não teve impacto Sim, dentro, mas fora. Eu concordo que ele teve um impacto, nem que fosse em questão de motivacional. Isso ficou muito claro quando a gente vê a história daquele ano. Mas James Farrior teve muito impacto naquele time. O Farrior é indiscutível. Foi, talvez, dos últimos 20 anos, a melhor contratação de free agents que a gente fez. Então, esse aí, com certeza. É Farrior e depois Joe Hayden. Olha o
tempo que tem, olha a diferença que tem desses caras. Eu não quero o time de aluguel que o Rams está tomando só porque a carreira do Big Ben teoricamente está acabando, não. Eu só quero que a gente olhe pro mercado, olhe para a posição onde a gente teoricamente está. Se a gente tá num gap muito abaixo, para você cobrir essa distância mais rápido, eu gostaria de ver os Steelers chegando pro draft tendo diminuído a quantidade de buracos que ele tem que tapar. Você mencionou corner, inside linebacker, outside linebacker, wide receiver. Eu vou ficar com essas 4, tá? Porque tight end 2 é aceitável que você vá só com draft. 4 necessidades que, se você chegar pro draft, tiver um jogador top do board em uma dessas 4, você pode pegar descansado. Concorda comigo? Não, eu tiraria o wide receiver. Mas olhando pro que o Steelers pode fazer, se ele pegar um wide receiver na primeira, não é um absurdo tão gigante. Eu concordo. Eu tô com o Danilo. Inclusive, se pegar o wide receiver na primeira, significa que vai ser BPA, significa que vai sobrar algo muito bom no nosso colo. Isso. Então você tem que dar a oportunidade para o time de poder olhar talento dentro dessas posições. Se você contrata um corner na free agency e você vai com o buraco gigantesco que a gente tá de inside linebacker, você tá claramente gritando: eu preciso de um inside linebacker. Você força o time a fazer umas loucuras. Se você já tapou 2 ou 3 dessas necessidades, que não seja com estrelas, não. Que sejam com jogadores que você avaliou muito bem, viu? O perfil desses caras é para encaixar no time. Então, eu acho que o Steelers, para conseguir tapar esse buraco, ele precisa começar a dar mais de um tiro. Não pode ficar com uma oportunidade só. Você está precisando de um corner, você tenta um corner que não precisa ser estrela na free agency e um no draft. Um safety, free agency e um no draft. A gente acabou de fazer com Burnett e Edmonds e olha só, teoricamente deu certo. Você saiu com um jogador que você pode usar de titular. Wide receiver, a mesma história. Inside linebacker. Eu gostaria que os Steelers fizessem ações que não fosse esperar uma vez na vida, bicho. Esperar todo o mercado se mexer, aí, ok, agora a gente vai lá pra ver o que foi que sobrou que a gente consegue assinar barato. Uma vez só. Eu também. Eu acho que a gente deveria... Eu acho que, na verdade, não digo que passou a oportunidade, mas a hora de fazer isso teria sido 2 ou 1 temporada atrás, na minha opinião. Assim, o momento X, o momento chave de fazer isso. Não quer dizer que a gente não possa fazer agora, mas eu acho que, digamos assim, que a oportunidade principal já passou pra gente. Mas eu concordo, eu acho que a gente não pode sempre ficar nessa de esperar ver quem sobra pra ver que a gente pode pegar. Porque nem tudo se resolve com draft. Pô, a gente tem 10 escolhas, beleza. Só que se a gente for pensar em qualidade, a gente tem 4 escolhas no top 100, o que pra gente é uma raridade. Só que quem sabe que a gente vai acertar essas 4 escolhas? Isso nem sempre ocorre. E pra gente, ultimamente, não tem acontecido mesmo. Então, eu concordo totalmente nesse sentido que às vezes a gente tem que buscar alguém mais sólido, um cara mais certeza na free agency, pra no draft a gente não ficar dependendo de acertar tudo. Porque a gente vê o Colts aí que teve um draft fenomenal, absurdamente bom. Na nossa história, nós temos a classe de 74, que simplesmente nós escolhemos 4 halls da fama na mesma classe. Talvez fossem 5 se o Donnie Shell entrasse, mas que provavelmente não vai, mas enfim. Então, assim, acontecem essas coisas de ter uma classe de draft fora do comum, sensacional. Mas não é todo ano. Então eu concordo nesse ponto, Danilo, que realmente a gente tem que ser mais ativo na free agency pra ter maior chance de conseguir um resultado melhor. Tá, vamos dar aquela passada em todos os ouvintes que mandaram perguntas pra gente, mandar um grande abraço pra todos eles. Leonardo, Mário Anderson e o Guilherme, que mandaram pergunta pra gente pelo Instagram. Lá no Twitter a gente teve a Nájila, um beijo pra você, Nájila. O Guilherme, o Eduardo, um grande abraço. O Gabriel Cerqueira, o Vitor Silva, o Rafael Cruvinel Otiwi, de Brickashore Dantas a gente já passou, Osvaldo César, João Vitor de Lima, Gustavo Torres, Cícero, Steelers Curitiba, Denis da Silva, o Alexandre Dinés, o Vitor, o Vinícius, o Chatão. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. Agora sim, vamos encerrar esse programa, considerações finais de todos vocês, começando pelo meu amigo Renato Cavallari. Mentira, gente. Caio Melo, por favor, suas considerações finais. Rapaz, eu gostaria de ouvir as considerações finais do Renato Cavallari, viu? O nosso campo é
mas ainda não. Caio, Melo, por favor, suas considerações. Bem, vamos lá. É um período que é um martírio para quem é torcedor do Steelers, tá? Quem tá chegando agora e quem vem acompanhando há pouco tempo os Steelers vai perceber que é um saco o período de free agency. Todos os times não são todos, mas parece que todos os times estão assinando para os maiores jogadores disponíveis, o Steelers cheio de need, e a gente aqui parado sem fazer nada, puta merda, o Colbert não faz nada. Calma, o Steelers sempre foi assim, não vai deixar de ser. O contrato mais caro que a gente já teve na free agency foi 25 milhões de dólares. Hoje a gente viu 84 milhões de dólares sendo pagos pelo Lindell Collins, então a gente tá bem longe dos cifras que estão sendo pagos no dia de hoje, e que são pagos nos primeiros dias de free agency. O Steelers dificilmente é 1 em 1 milhão que aparece em caso dos Steelers fazendo contratação no primeiro dia de free agency, e quando é algo extremamente inesperado e nunca é caro. Então, é um martírio, a gente já passou por isso, vocês que estão chegando agora vão passar, quem já passou por isso sabe muito bem como é. A gente não vai assinar ninguém importante nos próximos dias, podem ficar tranquilos, mesmo que o time tenha 70 milhões de cap space, não vai, porque o modus operandi é esse, o time senta, espera, observa o mercado, faz os seus contatos, e quando tem que assinar com alguém, eles assinam. Então, não é questão de, confio em Colbert, não tô dizendo isso, até porque nem eu confio, mas confio em mim que não vai ter nada espetacular dos Steelers na free agency, nunca tem. Esse é o modus operandi da franquia, é se animar pro draft, tirar de positivo a única coisa que tem de tirar de positivo do caso Antonio Brown, que é essa pick alta na terceira rodada, que é praticamente uma late second. Então, vamos focar no draft, observar direitinho os prospects que os Steelers estão observando, para torcer para eles fazerem boas escolhas, porque, como falamos mais cedo, agora há pouco, inclusive, o Germano falou, esse time sempre foi construído, a franquia sempre construiu grandes times através do draft. Esse ano a gente tem 10 escolhas, não descartem trade up. Na última vez que o Steelers teve 10 escolhas no draft, rolou trade up. Não estou dizendo para vocês se animarem, mas é possível. O Steelers deu trade up para pegar jogadores, e na última vez que o Steelers fez 10 escolhas no draft, adivinha quando foi? 2010, o Steelers draftou naquele ano Antonio Brown, Emmanuel Sanders, Jason Wells. Foi um draft bem positivo para os Steelers. Então, em questão de ter mais picks, é mais fácil a gente acertar. Eu acho que, no final das contas, a gente tem coisa para se animar no final do dia. Torcer para a avaliação do front office não ser falha, dessa vez, como foi nos últimos anos na free agency. No draft. E segurem aí na esperança, meus amigos, que eu tô na esperança de que um bom draft vem aí. Paulo de Tarso, suas considerações finais nesse episódio. Paulo? Rapaz, acho que novamente perdemos o sinal de Paulo de Tarso. Acho que o Paulo morreu, mas passa bem. Muito bem. Germano Coutinho, as suas considerações finais, então. Rapaz, Caio, quem te viu, quem te vê, viu? Quem te viu, quem te vê. Você pedindo calma em relação ao Kevin Colbert, meu amigo. Que mudança, que mudança. Aquela madrugada do Antonio Brown mandou um alô agora, viu? Que mudança, rapaz. Então, veja só, eu não tô falando calma em relação ao Colbert. Eu tô falando calma que não é terra arrasada, só isso. Só que dá pra ter esperança de que vem coisa boa. Porque olhando o retrospecto, a gente tirou coisa boa de drafts que a gente começou com 10 escolhas. Rolou trade up, ou então a gente só teve escolha de boa pra excelente. Enfim, a grande maioria das escolhas foram boas. E na última vez que a gente teve 10 picks, veio o Antonio Brown. Então vamos ficar esperançoso, porque quem sabe a gente não acha aí um draft mais acima da média do que a gente tem nos últimos anos. Entendi, mas só brincadeira com meu amigo Caio. Enfim, quanto às minhas considerações finais, bom, acredito que a gente tenha respondido a maioria das perguntas da audiência, tanto as que a gente leu aqui, como aquelas também que foram feitas, que a gente acabou respondendo durante o programa. Então, fico bem satisfeito em relação a isso. E fiquem atentos que os próximos programas são de verdade imperdíveis. Tudo bem que eu geralmente sempre falo isso, que não sei o que, mas do fundo do coração. É um assunto que eu amo de paixão, que eu adoro, que é o draft. Tenho certeza que todos nós aqui também adoramos, especialmente o Paulo, que é simplesmente um dos maiores especialistas no assunto aqui no Brasil, e falo isso sem medo de errar. Verdade. Falamos, eu endosso, viu? Eu endosso isso aí. Assina embaixo.
É um gênio do draft aí, o Paulo. Não, o que esse cara sabe de draft, de prospect, é coisa de louco, sem brincadeira nenhuma. Vocês vão ter o privilégio de ouvir um pouco dele falando sobre isso, dele comentando desses caras, do draft. Então, assim, fiquem atentos que os próximos programas vão render bastante. Todas as perguntas que vocês vêm fazendo nessa off-season pra gente, acerca de draft, que a gente vem propositalmente pulando, ou então não respondendo, apenas fazendo menção, a gente com certeza vai cair de cabeça nisso aí nos próximos programas. Então, já fiquem ligados que assim que sair as próximas perguntas da audiência, vocês já façam tudo que vocês quiserem saber acerca de draft, que a gente vai tentar responder o máximo que der, tá bem? Então, vamos embora, que já tá tarde e a gente tem que acabar o programa, infelizmente. Vamos a um último teste de desencargo de consciência. Paulo de Tarso, temos sinal novamente? Precisamos das suas considerações finais. Não temos sinal de Paulo de Tarso. Para você, amigo ouvinte, que ainda ele tá com sinal guardando aí, tudo, Danilo. Ele tá guardando a voz, a saliva para o próximo programa, porque ali ele vai falar, viu? Rapaz, eu espero fortemente, eu estou ansioso para ouvir as palavras de Paulo de Tarso. Espero que você, amigo ouvinte, que ainda está com sinal, ainda está ouvindo a gente, acesse lá twitter.com/blackyellowbr, instagram.com/blackyellowbr, siga-nos para informações em tempo real sobre o Pittsburgh Steelers. A gente tem uma mosquinha implantada lá dentro do vestiário com um microfone que nos dá todas as informações em primeira mão. Acessa também o Spotify e o iTunes. Deixa lá 5 estrelas, segue no Spotify, deixa sua recomendação lá no iTunes, ajuda a gente a chegar para mais amigos ouvintes, fãs do esporte, torcedores do Pittsburgh Steelers. Recomende esse programa para eles. Espero que vocês não criem grandes esperanças com grandes contratações dos Steelers, porque não é assim que essa franquia funciona. Aguardamos o draft, voltaremos para falar sobre ele. Um grande abraço a todos e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow.